por essa matéria do BuzzFeed Brasil. Aliás, o BuzzFeed Brasil estava quase morto, mas fez uma matéria muito boa e a gente tem que poder acompanhar aqui. BuzzFeed Brasil, que já foi um baita site de política. Obrigado, Luiz. Beijo. Na suposta reunião para tentar incriminar Alexandre de Moraes, Marcos Duval realmente estava em Brasília. Já Daniel Silveira, não. Lembrando, o Bolsonaro está dizendo, falou inclusive a CNN Brasil divulgou ontem, que ele confirma a reunião, mas que ele ficou em silêncio. Ele confirma a reunião com os dois. O Marcos Duval passou a inocentar o Bolsonaro. E essa matéria está dizendo que o Daniel Silveira não estava em Brasília. Que o Marcos Duval estava e que o Jair Bolsonaro estava. Mas que o Daniel Silveira não estava. Isso está começando a se complicar bastante. E é nosso papel aqui na imprensa apontar as contradições dessas histórias. Mas onde ele estava, vem nesse fio. Reportagem aí da Deinha Mendes e do Dr. Pândego. Dr. Pândego eu gostei. É um colaborador lá da rede do BuzzFeed. Para quem não sabe, BuzzFeed é um site de enquetes, de entretenimento, mas eles têm uma equipe de jornalismo séria, que foi fundada a partir do Huffington Post, que é um veículo super progressista lá dos Estados Unidos, fundada por uma ativista política que foi casada com um cara do Partido Republicano, que é a Arianna Huffington. Do Huffington Post saiu o BuzzFeed, que é totalmente progressista, e saiu um lixo de extrema-direita chamado Breitbart News. Para quem não conhece, Breitbart News é um dos principais sites que apoiou Trump na presidência da República, além da própria Fox News. Mas vamos continuar aqui lendo. A revista Veja noticiou um plano revelado por Marcos Duval para supostamente incriminar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, gravando alguma declaração que pudesse anular as eleições e impedir a posse de Lula. O senador cita uma reunião em Brasília no dia 9 de dezembro de 2022, com Jair Bolsonaro e Daniel Silveira, mas nem tudo faz sentido. Eles têm o BuzzFeed tem essa tradição, tá, gente? É como se fosse um fio no Twitter. São vários posts aí com bom humor. É tipo um terça livre dos americanos, o Breitbart, sim. É tipo um fio de Twitter, e aí eles botam vários emojis no meio do texto, é tudo bem humoradinho. Marcos Duval estava de fato em Brasília. Ele viajou da capital para Vitória, no Espírito Santo, na noite do dia 9. Já Daniel Silveira não estava na cidade. Aí eles postam o bilhete eletrônico, que provavelmente conseguiram por lei de acesso à informação, do Marcos Duval pela Latam Airlines. O voo dele lá em Brasília gastou aí R$ 1.500, incluindo as tarifas. Qual seria o motivo para incluir Silveira na reunião? Proteger alguém? Incriminá-lo ainda mais? Se você não sabe o que está acontecendo, leia esse fio primeiro. Ele pegou aquele camarote da República. Marcos Duval afirma à Veja que esteve presente em uma reunião com Jair Bolsonaro e Daniel Silveira no dia 9 de dezembro de 2022, onde o ex-presidente teria pedido para o senador gravar conversas com o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Obrigada, camarote da República. Silveira já não estava em Brasília no dia 9 de dezembro de 2022. Apuramos que ele chegou na cidade em 6 de dezembro e saiu de lá no final do dia 8 de dezembro de 2022. Ó, a chegada dele no aeroporto Santos Dumont em 6 de dezembro e aí ele retorna no dia 8, pegando também aí uma concessão rodoviária lá no Rio. Os pedágios reembolsados por nós também corroboram que ele teria chegado ao Rio de Janeiro e saído de lá, voltando para a Serra Fluminense, em Petrópolis, antes do dia 9 de dezembro de 2022. Ele teria usado um dos carros cadastrados na Sem Parar, um Corolla, que não identificamos constar na lista de bens declarados por ele ou por sua esposa no TSE em 2022. Tampouco era o que ele alugava com recursos da cota, por exemplo, em janeiro de 2020, por R$ 4.000 ao mês, cobertos pela cota parlamentar. Esse aqui é o carro alugado do Daniel Silveira. Mais do que isso, identificamos que ele optou por comprar uma passagem para Brasília naquela semana, ao invés de usar um sistema da Câmara, que pagaria diretamente a passagem à companhia aérea. Com isso, ele recebeu um reembolso mediante a apresentação de detalhes da viagem. Vocês estão entendendo, gente? O Marcos Duval está tentando tirar o corpo fora, mas ele está só se complicando e complicando mais ainda o Bolsonaro. É uma gente burra até dizer chega. Exatamente, Luiz Guiglione. Eu acho que ele está num... O Marcos Duval é o seguinte, ele provavelmente cometeu algum ilícito, é o que o Otávio Guedes... O Otávio Guedes atualmente é o melhor jornalista da Globo, é um grande jornalista, mas atualmente é o melhor jornalista da Globo News, porque ele sacou, ele falou,
o Marcos Duval está tentando se livrar de um crime, dedurando outras pessoas dentro desse crime que ele presenciou. Mas vamos vendo aqui rapidinho. Mais do que isso, identificamos que ele optou por comprar uma passagem para Brasília naquela semana, ao invés de usar o sistema da Câmara, que pagaria diretamente a passagem à companhia aérea. Com isso, ele recebeu um reembolso mediante a apresentação de detalhes da viagem. Olha lá, o Lúcio da Silveira, Daniel Lúcio da Silveira. No mês anterior, também foi possível identificar uma outra compra de passagem no mesmo trecho para reembolso da Câmara, faltando dados sobre o retorno. As demais passagens foram compradas pelo sistema da Câmara, o RPA, que não oferece tantos detalhes. No mês de dezembro de 2022, Silveira teve muitos gastos com, inclusive, combustível, atingindo o limite da cota parlamentar por mês, que é generosos R$6.000. Gastou R$6.000. Somente num posto de gasolina em Petrópolis, no Rio de Janeiro, ele terá gasto R$5.369 em um mês. Rachadinha, Daniel Silveira? É o mesmo posto que durante a campanha para a deputada federal, sua esposa teria gasto R$27.744. Foi lá também que, seu único mandato como deputado federal, Silveira gastou e pediu reembolso de R$147.760. Cara, é um fenômeno o que esses caras gastam em posto de gasolina. Eu choro para encher o tanque. Esses caras aí fazem um monte de coisa para a gente poder acompanhar. Em janeiro de 2023, por exemplo, ele teria abastecido lá e pago com dinheiro para reembolso na conta dele pela Câmara. E também temos imagens do posto. Olha aí o posto bonitinho da GNV para vocês acompanharem. Faturou, hein? Ótima matéria aqui do BuzzFeed Brasil. Parabéns aos repórteres, à equipe colaborativa.